Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra. Hoje é dia 15 de abril, sexta-feira da paixão do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse nosso momento de devocional que fazemos de segunda a sábado, às 8 horas da manhã no Facebook. Depois compartilhamos pelo YouTube. Sou o pastor Edson Cortaz Sardinha, da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite que tivemos, noite que lembramos o Getsemane, noite que lembramos, Senhor, a ceia de Cristo, a Páscoa do Senhor. Agora, Deus amado, estamos, ó Pai, adentrando, Senhor, Deus eterno, nesse santo dia, dia de oração, de jejum, dia de contemplar o sacrifício de Jesus por nós. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse santo dia. E agora pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa a nossa vida, fala os nossos corações, nos dê a tua bênção, Senhor. Pai, graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe você que está nos acompanhando ao vivo, como a Marisa, como a Elonede, como a Suzete, como a Tereza Pereira, a Denise, não é? Glória a Deus. Quem mais? A Nancy. Beth Soares. A Beth Soares, Maria Regina Brágio, a Maria Regina Carlos, Renata Roque, o Gabriel, Suzete, a Suzy, o Fausto, Jussara Tex, Maria Helena, Agar, Tereza Pereira, que alegria estarmos juntos, Mateus, Denise Vieira, Mateus, Lígia, glória a Deus, Leia, e o nosso irmão Alcides, a Nancy, graças a Deus. Que bom estar com vocês hoje, querida Neia, querida Erli Lins. Deus abençoe rica e abundantemente a vida de vocês nesse dia. Renata Amaral também está com a gente. É verdade, Renata? Muito bom. Deus abençoe. O Marco Vieira também está com a gente. Denise Vieira e Marco Vieira. Eliane Maria, Elonede, glória a Deus, Maria Lúcia Daniel, uma bênção do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas, não é? Em nome de Jesus, pastor Zé Mauro, Gabriela, Erodi, Davi, sejam todos bem-vindos essa manhã tão especial que é o dia da morte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Irmãos, hoje o Evangelho é um Evangelho longo, e aí nós vamos comentar algumas partes desse Evangelho, na ordem como ele aparece. O Evangelho de hoje, abra sua Bíblia aí, é João 18. Então, João 18, do 1 ao 20, depois o 19, do 1 ao 42. Então são 2 capítulos, Marisa, né? Um de 40 versículos, um de 42 versículos. São 82 versículos. Então nós não vamos ler, nós vamos comentar, né, essa caminhada, a paixão de Cristo, segundo o Evangelho de João. Amém? Vai ser uma bênção do Senhor. A primeira leitura é Isaías 52, do versículo 13 até Isaías 53, versículo 12. O salmo é o salmo que fala do sofrimento do Senhor. É o salmo 31, não é? E a segunda leitura é Hebreus 4, 14 a 16, 5, 7 ao 9. Mas nós vamos agora nos concentrar, querida Jane, Martinha, pastor Rolando Lima Júnior, em João, capítulo 18,
do 1 ao 40, do 9 ao 42. Amém? Abra a palavra de Deus para nos acompanhar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela bênção, Senhor, de poder ler o teu evangelho nesse dia tão importante da paixão de Cristo. O nosso coração, Senhor, se alegre em agradecimento por tudo que Jesus fez por nós. Que haja gratidão na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida Alice, Sandra, Reinaldo também deve estar por aí, né, Sandra? Deus abençoe em nome de Jesus. Rafaela, o Tony, a Laura e Débora. Nathalie, Liz e Alex. Graça e paz. Nosso irmão Alex também com a gente. Angélica Gouveia, querida Angélica. Muito bom, queridos. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira Santa, um dia muito especial. Amém? Querido irmão e irmã, o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1 até o versículo 11, fala da prisão do Senhor. A prisão de Jesus no jardim do Getsêmani, que aconteceu essa noite. O Evangelho diz assim, no versículo 1, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. No jardim do Getsêmani, perto do ribeiro do Cedron, Jesus tinha um local secreto, que o Senhor orava muitas vezes ali, e Judas sabia disso. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes dos fariseus, alguns guardas chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Na realidade, não foi uma escolta romana, foram os soldados do templo que estavam a serviço do Anás e Caifás, do sumo sacerdote Caifás. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? E responderam: a Jesus Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Eles vão prender Jesus. Vocês estão procurando quem? Jesus Nazareno. Sou eu. Eles recuam e caem por terra. É interessante, irmãos e irmãs, de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscai, deixai estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Não é? Jesus se antecipa. Apesar do sinal que Judas deu, Jesus se antecipa e diz: sou eu. Deixe que eles vão embora. Amado, é justamente isso que Jesus fez. Jesus se antecipou, morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, para nos livrar do inferno, da maldição, de uma vida sem significado. Isso significa, amado, amor. É aquele que se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é uma coisa tremenda, amado. Glória a Deus. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que meu Pai me deu? Toda a paixão de Cristo, que começa no jardim do Getsêmani, é o cálice que o Pai deu para Jesus beber.
é o cálice da dor, do sofrimento, pelos nossos pecados, para nos trazer a salvação eterna. Amados, nesse momento, Jesus ele é preso pela escolta, o comandante e os guardas dos judeus prendem Jesus, amarram Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás. Anás não era mais sumo sacerdote. Anás era sumo sacerdote, foi destituído do cargo. Quando Pilatos chega em Cesareia e depois vai a Jerusalém, Pilatos então escolhe dessa família poderosa, dessa família rica e muito influente, escolhe Caifás, que é genro de Anás. Mas Anás, mesmo não sendo sumo sacerdote, ele que mandava em tudo. Tanto é que eles levam Jesus primeiro para Anás, não para Caifás. Não é? E a Bíblia diz que diante de Anás, que era sogro de Caifás, sumo sacerdote, não é? Jesus é levado. E é nesse caminho, é nesse momento que Pedro nega Jesus. Simão Pedro e outro discípulo seguiram Jesus, versículo 15, e esse discípulo conhecido do sumo sacerdote entrou no pátio deste com Jesus. Interessante que Jesus tinha um discípulo, a Bíblia não fala o nome, acreditamos que seja João, Maria, não é? Que conhecia a família do sumo sacerdote. E ele consegue entrar lá naquela casa de Anás e de Caifás, era um palácio, não é? E é ali que Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro, que em cima corta a orelha direita de Malco, não é? Com toda a coragem, com todo o vigor, aquele que disse que morreria por Jesus, ele chega a dizer: eu não sou discípulo desse homem. Não é? A Bíblia diz que, ora, um dos servos e os guardas estava ali, sendo acendido um braseiro por causa do frio, reconheceram que era Pedro. Não é? E Pedro então nega: eu não conheço esse homem. Depois que Jesus sai da presença de Anás, ele é levado, não é, para a presença de Caifás. Mas no interrogatório que Jesus sofre, é interessante, não é? Porque ele é interrogado por Anás, ele responde a Anás, a pergunta que Anás faz, ele apanha por isso. O versículo diz assim, olha, que então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, versículo 19, 20 agora, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente nas sinagogas do templo, onde todos os judeus se reuniam, e nada disse oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabe o que eu disse. Não é? Jesus disse, ó, tudo que eu tinha que ensinar, eu ensinei dentro do templo. Todas as perguntas que fizeram, eu respondi. Pergunta a essas pessoas. Dizendo isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, soco. É assim que falas ao sumo sacerdote? Aí o 23, Jesus responde, marido, se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás enviou Jesus manietado à presença do sacerdote, sumo sacerdote Caifás. Segundo Flávio Joséfo, Caifás chamava-se Iosefe Caifás. E nós acreditamos que o nome dele não era Caifás, era um apelido. Porque Caifás significa aquele que é manipulado, macaquinho que é manipulado. Não é? Os especialistas acreditam que era um apelido que tanto os judeus como os evangelistas colocaram nele.
O nome dele era Iosef. Iosef Caifás. Então, Anás, que é o sogro de Caifás, manda ele então para Caifás. E aí o versículo 25 diz que lá estava Pedro, né, aquentando-se, se aquecendo. E novamente eles falam: você não é discípulo de Jesus? Ele responde: não sou. Não é? E outro pergunta: não te vi no jardim com ele? De novo Pedro negou. E no mesmo instante cantou o galo. Não é? Cantou o galo. É interessante, irmãos e irmãs, que Pedro, que tinha falado: olha, eu vou seguir Jesus até a morte. Eu vou morrer por ti. Ainda que todos venham te negar, eu não te negarei. Naquela noite ele nega Jesus 3 vezes. Não é? Essa palavra, querido, fala o nosso coração. Quantas vezes nós, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as nossas mágoas, com as nossas arrogâncias e vaidades, temos negado Jesus? Não é? É muito triste isso. E a palavra do Senhor diz que agora, não é, o Caifás reúne o Sinédrio, que é um grupo de homens importantes, homens judeus, que governam a vida religiosa da cidade. Não é? A Pilatos, junto ao templo, tinha a Torre de Antônia. No muro do templo tinha uma alta torre, onde ele ficava, era um palácio-torre, Torre de Antônia, onde ele visualizava todo o movimento do templo. Qualquer situação diferente, ele mandava lá os seus soldados para resolver o problema. Era um palácio, torre e vigia, Torre de Antônia, onde Pilatos estava. E Jesus, então, é enviado perante Pilatos, né? Versículo 28 até o 32, por isso no lecionário eu repeti, mas 28 ao 32 2 vezes, né? Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Eles queriam matar Jesus, fazer uma maldade dessa, mas ao mesmo tempo tinha todo o rito religioso. Nós não podemos entrar no pretório para não se contaminar. Né? Isso, amado, é a prática da religião, né? Sem a vida da religião. Essa é a verdade. Eles tinham toda a prática de rito, mas não vivia a religião e a fé. Né? Porque senão eles saberiam que tinham que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então eles não entram no pretório para não se contaminar, porque eles queriam estar limpos para comer a Páscoa. Mas mandar matar Jesus por ciúme, por inveja, por maldade, não era a maior contaminação? Eles não comeram a Páscoa naquele dia puros, eles comeram a Páscoa em pecado, porque eles mataram o Senhor inocente, não é? Então é interessante isso. Eles tinham até a prática do rito, mas eles não viviam a religião, porque a religião judaica mandava amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Não era possível matar o outro por inveja, matar o outro por calúnia, matar o outro até porque sabia que Jesus fazia sinais, curava enfermos, ressuscitou Lázaro, não é? Mas eles estavam com muito ódio de Jesus, porque Jesus entrou no templo, purificou o templo, destruiu aquelas mesas, destruiu o ganha-pão do Caifás. Então existia todo um sentimento de ódio e de tristeza. Então levam da casa de Caifás perante o pretório. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Talvez era 6 horas da manhã, né? Era bem cedo mesmo,
porque Jesus foi crucificado, segundo São Marcos, às 9 horas da manhã. Né? Então, amados irmãos e irmãs, versículo 29, João 18, 29. Então Pilatos saiu para lhes falar e disse: que acusação trazeis contra esse homem? Responderam: se ele não fosse malfeitor, não entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Então eles não queriam julgar segundo a lei, eles queriam matar, mãe. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo como havia de morrer. Porque o modo como os romanos matavam era através da crucificação. Nessa época de Jesus morreram 2.000 pessoas crucificadas. Então a crucificação era diária. Era um trabalho cansativo para os soldados do Pilatos. Né? E ali aparece Jesus. E agora do versículo 33 até o final do capítulo, e depois o capítulo 19, do 1 ao 16, é o interrogatório. Quando Pilatos vai interrogar Jesus, não é? Vai conversar com Jesus, vai perceber que na pessoa de Jesus não há pecado, que Jesus é inocente, vai fazer de tudo para tentar salvar Jesus. Primeiro não de tudo, porque ele não fez de tudo, ele podia simplesmente soltar Jesus, né, marido? Mas ele vai mandar chicotear Jesus, dar uma disciplina em Jesus, para que Jesus sofresse bastante. Até alguém diz assim: Jesus recebeu 40 menos uma chicotada. Bem, isso os romanos não faziam. Ainda mais os romanos que estavam morando na Palestina, que tinham ódio da terra da Palestina. Eles detestavam estar ali. Para Pilatos era muito ruim estar ali. Para os soldados romanos era muito ruim, era um castigo ir para a Palestina. Então eles torturam Jesus, batem Jesus, colocam uma coroa de espinho em Jesus, fazem muito mal para o Senhor Jesus. Depois Pilatos lembra que era costume soltar o malfeitor, no período da Páscoa. E ele então apresenta Barrabás, que provavelmente era um zelote que havia se levantado contra soldados romanos, e todos eles preferem gritar: solte Barrabás. É interessante, irmãos e irmãs, que Jesus está no pátio do pretório, na parte de fora do pretório. Tem poucas pessoas ali, é um local apertado. Até hoje, quando você vai subir a Via Dolorosa, você entra assim do lado esquerdo, tem uma escola muçulmana, ali era a Torre Antônia, e do lado da escola muçulmana tem o estúdio bíblico franciscano, do lado direito de quem sobe. E esse local era um local apertado. Então, se essa multidão era o sinédrio, só o sinédrio já enchia esse pátio. Outras pessoas estavam ali também, contratadas pelo sinédrio, pessoas contratadas para pedir a crucificação de Jesus. Então tem pessoas que pregam e dizem o seguinte, que aquela multidão do Domingo de Ramos, que o Lucas diz que era multidão de discípulos, que vieram de Jerusalém para encontrar com Jesus Cristo no Monte das Oliveiras, e aqueles que vieram de Betfagé com Jesus Cristo, essa multidão que gritou Hosana, 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 era a mesma multidão que gritou crucificam. Não era a mesma multidão, porque a multidão do Monte das Oliveiras, essa multidão não cabia ali naquele pátio do pretório, Marisa. Se Caifás levou o sinédrio, e provavelmente levou todo o sinédrio, já encheu o pátio.
Ainda tinha as falsas testemunhas e aqueles judeus que eram contra Jesus. Então o pátio ficou lotado, era uma grande multidão, mas num espaço pequeno. Então as pessoas pregam, aquela multidão que diz Hosana, Hosana, agora grita, crucificam. Não era a mesma multidão. E nem os evangelistas, mãe, dizem que era a mesma multidão. Porque se fosse, relatariam. Mas não era porque não cabia no espaço. Não é? Mas é interessante, irmãos e irmãs, que os principais, olha o 19:6, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucificam, crucificam. Quem é que grita? Os principais sacerdotes e os guardas, não é? O sinédrio e os guardas, mas que gritam, crucificam, crucificam. Disse Pilatos, tomai o outro, tomai vós outros, crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Responderam os judeus, temos uma lei, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo essa declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me responde? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E é nesse momento que responde Jesus. Olha que coisa, amados. É nesse momento que responde Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui no Evangelho de João, esses sacerdotes que levaram Jesus a Pilatos tinham mais culpa do que o próprio Pilatos. Está vendo, Marisa? Pilatos teve culpa, mas Jesus diz que maior culpa teve essas pessoas que entregaram Jesus a Pilatos. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam. Aí agora os judeus vão para a área da política. Até agora era religiosa. Olha, pela nossa lei ele deve morrer. Pela nossa lei ele é malfeitor. Não é? Pela nossa lei ele precisa morrer, porque ele se fez filho de Deus. Ele diz que é filho de Deus e tem que morrer. Mas como Pilatos não aceitou o argumento religioso, eles agora vão para o argumento político. Ele diz assim, Marisa, se soltas a este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então agora eles vão para o argumento político. Não é? Eles usam o nome do imperador, o título do imperador, César. Não é? Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, que em hebraico é Gabatá. E era a Parasceve Pascal, a sexta-feira, o dia 14 de Nisan. Nós estamos hoje, é difícil acontecer isso, tá, gente? Hoje, pelo calendário judaico, é 14 de Nisan. Olha aí, Marisa. Não é? Por isso que hoje, ao pôr do sol, é Páscoa. Eu estava lendo um estudo muito bacana, que por que Jesus antecipou a Páscoa um dia? Né? Por causa do sábado. Né? Existia o costume que quando a Páscoa e o sábado aconteciam no mesmo dia, eles antecipavam, podia comemorar um dia antes, no dia 14. Né? Então Jesus morre ao pôr do sol do dia 14 de Nisan, não é? Às 3 horas da tarde. Para os judeus existiam 2 crepúsculos. O crepúsculo normal, 18 horas, e o crepúsculo das 3 horas da tarde. Jesus morre no primeiro crepúsculo, no momento quando as ovelhas estavam sendo mortas para a Páscoa. Era a Parasceve, a preparação pascal. Não é? O dia de preparação, a sexta-feira, o dia 14 de Nisan. E hoje, no calendário judaico, é 14 de Nisan.
Hoje, ao pôr do sol, é o dia da Páscoa. Então, exatamente, hoje está combinando exatamente com a morte do Senhor Jesus, dentro do calendário judaico, né? E era para a Seve Pascal, a preparação do grego Pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucificam. Disse Pilatos: eis de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. Né? Ele não diz que era a hora sexta. Ele diz que era cerca da hora sexta. Próximo. Né? Nós sabemos pelo Evangelho de São Marcos que Jesus foi crucificado na hora terça, 9 horas da manhã, e não meio-dia. Né? Na realidade, o Evangelho de João está dizendo assim, era próximo de meio-dia, 9 horas da manhã. Não é? O momento quando Jesus foi crucificado. Daqui a pouquinho, é 9 horas, é o momento da crucificação do Senhor. Por isso que os cristãos primitivos, eles tinham vários horários de orações durante o dia. E um horário muito sagrado para eles era às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde. Quando 9 horas da manhã, eles lembravam da crucificação de Jesus. E às 3 horas da tarde, a hora da morte do Senhor Jesus. E é nesse momento, irmãos e irmãs, que Jesus é levado para ser crucificado. O versículo 17 de João 19 diz: tomaram, pois, né? Aliás, aí eles pedem, só voltando um pouquinho, eles pedem, né? Se soltar esse, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então eles usam o argumento político. Pilatos então trouxe Jesus para fora, para o pavimento, era para a Seve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamaram: fora, fora, crucificam. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Agora o argumento político deles é muito forte, mas muito forte mesmo. Ele disse: não temos rei, senão César. Ele diz: nós aceitamos a invasão romana, nós aceitamos o domínio romano, nós aceitamos os gentios dominando sobre nós, o nosso rei é César. Tudo para incriminar Jesus. Eles negam o princípio da terra de Israel, eles negam tudo, não é? Para incriminar Jesus. Eles fazem mentira, eles falsificam a fé para incriminar Jesus. Então, diante desse argumento, não tem o que se discutir. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Então, amados, Jesus não foi crucificado a mando daquela multidão de judeus que foi encontrar com ele. Mas a Bíblia diz, os principais sacerdotes e os soldados. Essa era a multidão, Marisa, era o Sinédrio. Não é? Esse Sinédrio que vai entregar Jesus para ele morrer. São esses sacerdotes que vão dizer: olha, nós preferimos César, preferimos a opressão romana. Por quê? Porque os romanos permitiam o status quo daquelas pessoas que ali moravam, Maria. Enquanto tinha a Pax Romana, porque essa era a visão de Roma, né? Eles andavam espalhando a paz romana, matavam muitas pessoas que se levantavam contra essa paz, né? Mas era a paz romana. Então, enquanto o sumo sacerdote conseguia manter a paz romana, tinha o dinheiro de Roma, o cuidado de Roma, o poder de Roma, a liberdade que Roma dava. Então eles preferem César do que o rei Jesus, né? Então os sumos sacerdotes, os principais sacerdotes, os sinédrios e os guardas, que cabiam naquela gabatá, naquele pavimento, são os que pedem a morte de Jesus. E aí Pilatos leva Jesus então para ser crucificado. O Evangelho diz: tomaram ele, pois, Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz,
saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, significava caveira, onde crucificaram com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Amado, incrível, né? Jesus então carrega a sua cruz pela Via Dolorosa. Hoje a Via Dolorosa tem 650 metros só, é um caminho bem curto, parece ser longo, né, mãe? E é um caminho curto, mas de muita dor, de muito sofrimento. E Pilatos crucifica Jesus, manda botar uma plaquinha dizendo: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Como o local da crucificação era uma antiga pedreira, onde as pessoas passavam pelo caminho para ver aquela pessoa, né, ver aquele malfeitor, sentir-se então com medo, não é? Ele colocou, olha, ele foi morto porque ele se declarou rei dos judeus. Ninguém pode se levantar contra César. O imperador é César. O governador sou eu. Nem na Judéia tinha mais rei. Não é? O último rei da Judéia foi Herodes, que foi destituído do cargo por causa das rebeliões com os samaritanos. Né? Quando o Herodes o Grande morre, acontece tanta rebelião, mas tanta rebelião, que o Império Romano decide deixar na Pérea o Herodes Antipas lá governando, mas na Judéia não. Na Judéia eles colocam um prefeito de Roma, que no caso agora era Pôncio Pilatos. Antes não, foi Pôncio Pilatos. Né? E aí, queridos, Pilatos então manda colocar essa plaquinha. Quem se fizer rei vai morrer. Não é? E Jesus então, ele é colocado aquela plaquinha, os judeus não aceitam, não diga ele é rei dos judeus, diga que ele se diz rei. Ele fala, o que eu escrevi, escrevi. E isso é verdade, amado. No calendário cristão, o último domingo do calendário cristão, nós celebramos Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é? E geralmente a passagem que é lida é essa. Jesus, ele é o rei. Ele é o rei. O seu trono foi a cruz, mas na cruz ele nos salvou. Na cruz ele nos conquistou. Na cruz ele nos deu a vida eterna. Na cruz ele mudou a nossa história. Jesus é rei. Os soldados então, para se cumprir o Salmo 22, repartem suas vestes e sobre a sua túnica lançam sorte. Jesus então é crucificado e o versículo 25 diz: e junto à cruz, quem estava? A mãe de Jesus, que é Maria, a irmã dela, a tia de Jesus, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, no mínimo, 3 Marias, mãe. Maria, mãe do Senhor, a irmã de Maria, Maria, mulher de Clopas, que era um homem rico, não é? E Maria Madalena. E também estava João. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, e o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo tomou para casa. Jesus então morre e os soldados chegam, porque era sexta-feira, não é? Dia 14 de Nisan. Hoje é dia 14 de Nisan. O pastor Orlando falou que é uma santa coincidência, não é? Nesse dia, então, não podia ficar o corpo para o outro dia à noite. Os judeus achavam que amaldiçoavam a terra, apesar de que uma crucificação podia levar até 7 dias. Jesus morreu em 6 horas. Eles então quebram o joelho de um, quebram o joelho do outro,
porque eles sentavam apoiados numa madeirinha e com isso então morreram mais rápido, não é? Jesus, quando o soldado viu, Jesus já estava morto. Gente, é incrível, é incrível. Quando a pessoa está viva e ela leva um tapa, a família até entra no meio. Até entra no meio. Agora imagina uma pessoa morta e uma pessoa vai lá dar um tapa no defunto, mãe. É uma agressão muito maior. Aí sai morte. Aí a família não é no meio, não. Aí sai morte. Imagina, pastor Orlando. A gente tá lá com o pastor Orlando, o pastor Orlando morto. Chega alguém e fala, não gosto desse defunto não. E dá um tapa na cara do pastor Orlando. Aí sai até morte, né? Vai ter mais morte. Aí vai sair mais uma morte. Né? É uma violência, é violar a santidade da morte. O que o soldado faz, gente? Olha a maldade do sujeito. Ele já sabia que Jesus estava morto. Amados, Maria está ali olhando para o filho, sofrendo. Maria tinha talvez 15 mais 30, né? Olha aí, 40 anos, 45 anos. Maria está ali olhando o filho, já sofrendo com a morte do filho. O filho morre. Quando o filho morre, ela sente muita dor, muita angústia. Aquelas mulheres sentem, João sente. Aí o soldado adâmico, satânico, diabólico e infernal, por nada, ele rasga o lado de Jesus com uma lança. Ele viola o sagrado corpo de Jesus. E a Bíblia diz que do corpo de Jesus sai água e sai sangue. Amado, olha que coisa grande, querido. Que coisa tremenda, não é? Essa água, Agostinho de Hipona dizia, Maria, essa água fala do sacramento do batismo. Esse sangue fala do sacramento da ceia do Senhor. A água lava, o sangue purifica. Queridos, que dor, que sofrimento para a nossa salvação. Jesus, então, 3 horas da tarde, morre para nos dar a salvação. Nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Ele, naquele tempo, como o Spurgeon disse, ele é assado, como o cordeiro teria que ser assado. Era dia 14 de Nissan. Ao pôr do sol começava o dia 15, que era Páscoa. Amado, hoje, exatamente hoje, no calendário judaico, é dia 14 de Nisan. E ao pôr do sol de hoje será a Páscoa judaica. E a Páscoa judaica, para nós, aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o nosso encontro com o Cordeiro. Por isso nós declaramos, graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Queridos, que o nosso coração hoje possa repousar no sacrifício de Cristo. Que o nosso coração possa olhar esse Cordeiro Pascal. Jesus é nossa Páscoa. O Senhor é o nosso Cordeiro Pascal. Essa festa está relacionada com a morte e ressurreição do nosso Senhor. Hoje é Páscoa. É morte de Cristo. É o Cordeiro que morre para nos dar a salvação eterna. Você, com muito carinho, leia todo esse Evangelho de João, capítulo 18 e capítulo 19. Medite, pare hoje, priorize hoje. Largue tudo, largue o trabalho de casa, largue a faxina, largue a louça. Isso já faz o ano inteiro.
para tudo hoje e tenha esse momento de oração, de devoção, de espiritualidade. Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso Salvador. Jesus morreu para nos dar vida e vida em abundância. Bendito é o nome do Senhor. Eu concluo essa palavra lendo a meditação do Evangelho que eu escrevi. Hoje é o dia da paixão do Senhor. Às 15 horas, devemos parar para meditar junto à cruz e dizer de todo o coração: graças te damos e te bendizemos, porque pela tua santa cruz remiste o mundo. Lemos bem devagar o Evangelho da nossa salvação. Vivemos cada passo do sofrimento com o Senhor. Nosso coração enche de dor e de gratidão. Ali ele levou nossos pecados, cancelou nossa maldição e nos reconciliou com o Pai. A cruz é o caminho que nos dá a salvação. Louvado seja o Senhor por sua morte vicária. Ele nos substituiu, morreu em nosso lugar. Ele é o sacrifício perfeito pela nossa salvação eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus, exatamente nesse dia 14 de Nisan, o Senhor vai morrer na cruz do Calvário. Exatamente nesse dia de Páscoa, de preparação para a Páscoa, que começa ao pôr do sol de hoje. O Senhor, como nossa Páscoa, se entregou por nós. Hoje somos felizes em Ti, temos salvação em Ti, sabemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. O Senhor morreu para nos dar a vida eterna. Que o Teu sangue, que a água que saiu do Teu lado, alcance o nosso coração e nos santifique. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Confiamos na Tua misericórdia. E diante de Ti, da Tua cruz e da Tua morte, colocamos nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças te damos e te bendizemos, porque pela Tua santa cruz remiste o mundo. Querido, você que está em Nova Friburgo, ou está em alguma cidade próxima de Nova Friburgo, venha para Nova Friburgo. 3 horas nós vamos ter o culto da morte do Senhor Jesus. O encontro com a cruz. Vamos subir até o Calvário e vamos, em nome de Jesus Cristo, viver esse momento de amor, onde Deus ama o mundo de tal maneira e dá o seu Filho. Não é? Como Jesus falou, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Nós vamos ter o culto hoje às 3 horas. Não se preocupe com nada. Logo depois do culto nós vamos servir um café da tarde. Eu quero que você venha estar com a gente, tomar a Santa Ceia com a gente, contemplar a cruz com a gente. Vai ser um tempo muito especial, mas muito especial mesmo. Amém? E você que está muito longe da nossa cidade, não pode chegar aqui, assista pelo Facebook, tá bom? Se não tiver culto na sua igreja esse horário, a maioria das igrejas tem, mas se não tiver, nos acompanhe aqui pelo Facebook. Edson Cortar Sardinha. Amém? Vamos então colocar na cruz de Cristo nossa família. Ontem nós oramos pela Tereza. Tereza, você fez ontem um exame. Depois me diga como é que foi. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos orado por todos vocês. Beth, temos orado pela Paulinha, pela Madalena, pelo Valquírio, né? Pelo Rico.
Temos orado por todos vocês, muito preciosos. Pelo nosso irmão Davi, fiquei tão feliz de ver o Davi ontem na igreja, mano. E na quarta-feira ainda foi ensaiar o coral. Davi, graças a Deus, Davi, glória a Deus. É aniversário do Pedro. Renata Amaral, fazendo 12 anos. Depois eu vou entrar na sua página para ver a foto dele. Última vez que eu vi o Pedro foi há 6 anos atrás. Né? Cabelinho todo enroladinho, loirinho, né? Muito bonito, Pedro. Amém? Glória a Deus. Parabéns, Pedro. Glória a Deus por isso. Vamos então estar orando por todos vocês, nosso irmão Osmar, Ivete, Moisés, Luzia. Vamos estar orando pela vida dos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus. Coloque aí seu pedido de oração. Jussara, querida Jussara, em nome de Jesus. Senhor, diante do Senhor colocamos a Laura e a Débora, colocamos o Gael diante de Ti, colocamos, ó Deus amado, todas as pessoas enfermas. Pai amado, vidas estão sendo colocadas aqui diante da Tua cruz. Nós Te agradecemos, Senhor, porque pela Tua santa cruz remiste o mundo. Abençoe nossa família com paz, com conversão, com santidade. Pai, que diante da Tua cruz possamos melhorar nosso comportamento, melhorar nossa vida, nossas atitudes, dentro de casa, na igreja, na sociedade. Senhor amado, toma nossa vida diante de Ti. Nos santifique, Pai. Nós precisamos muito da Tua santidade. Precisamos muito da Tua paz. Nos dê direção espiritual. Nos dê harmonia. Nos dê a graça. Pai, nós Te agradecemos, Pai, por esse dia tão lindo na Tua presença. Senhor, oramos pela situação na Ucrânia e no mundo inteiro, Pai. Oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção. Abençoa também, ó Deus, o Gabriel, faz aniversário de 12 anos. Pedro faz aniversário de 12 anos. Abençoa o Pedrinho, Pai. Abençoa, Senhor amado, cada vida aqui. E nos dê, Pai amado, uma manhã especial. Agora, às 9 horas, lembramos que Jesus foi crucificado. E Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós. Orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Graças Te damos e Te bendizemos, porque pela Tua santa cruz remiste o mundo. Deus Te abençoe. Tchau, Alice. A paz do Senhor Jesus. Tenha uma sexta-feira santa de muita oração e de graça. Em nome de Jesus. Tchau, pessoal.